Seja bem-vindo ao podcast RM 122. Esse podcast aqui a gente vai contar um pouco da nossa história, o caminho que a gente percorreu desse grupo de amigos interdenominacional e que sai de 2006 até 2016. A gente vai... 2016 não, a gente já está em 2022, né? Pelo amor de Deus. Nesses 16 anos. E para a gente começar aqui, estou aqui com o Igor, estou aqui com o Lucas e Anderson, e a gente vai bater um papo um pouco do início dessa caminhada até hoje. O que significa RM 122? Né? Romanos 12, 2. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E como é que começou esse RM 122, Jonatas? Lá em 2006. Começou com um dia, Anderson chamou a gente para conversar, a gente estava num retiro espiritual. E conta um pouquinho aí, Anderson, como é que foi esse início aí? Né, a princípio, né, fazíamos parte da mesma igreja, né? E fomos a um retiro de liderança e começamos a conversar sobre gosto musical, desejos se tínhamos algo em comum, né? E eu decidi conversar e me abrir, me expor, né, por aquilo que era o desejo do meu coração na época. Era de formar um grupo que encaixasse, né, com um perfil e coincidiu, né, dos meus amigos, de Lucas e Jonatas, terem o mesmo pensamento, o mesmo propósito, né? E aí começamos a orar, começamos a colocar na presença do Senhor tudo isso porque era muito incomum, né, o que a gente que estava conversando lá. Oramos, choramos e colocamos na presença do Senhor tudo aquilo que ali, né, tínhamos conversado, né? Então, começou, né, com essa oração e até hoje, né? A gente acreditava que... Tá rendendo. Tá rendendo essa oração aí. Lembro quando a gente, logo depois desse tempo, que a gente começou a orar, a conversar, a dividir. Eu lembro que quando saía um CD de Kleber Lucas, logo a gente já... Meu irmão, já ouvisse. E a gente tinha essa posso dizer assim, essa igualdade no repertório das músicas. E Deus vai fazendo, vai trabalhando na nossa vida e chega, nessa mesma comunidade que a gente participava, chega o pastor George e faz um convite para a gente, né? Diz, olha, vamos fazer um acampamento e eu quero chamar vocês aí para fazer o acampamento. E aí começa... Tu lembra, Lucas, como é que foi esse acampamento aí? Lembro. Lá em Aldeia. Faz alguns anos, né? Muitos. Acho que eu tinha uns 50, 60 quilos a menos. Para mim era anos. Se a gente for juntar... 60 anos? Não, eu acho que eu era o mais jovem, né, do RM. Eu tinha, na época, acho que 17 anos. Né? Era, né? Agora eu estou entre os mais velhos. Depois que Igor entrou, que é mais na frente, aí eu fiquei sendo os mais velhos. Então, eu era o mais novinho, né? A gente tinha o nosso querido vovô. Isso. O Felipe, tinha o Michael, eu, Anderson. E nesse primeiro acampamento, na verdade, Cleiton, o nosso maestro, Cleiton. E nesse primeiro acampamento ainda tinha Mouse, que era o menino da percussão. Tinha nossos amigos lá, o pastor Jerry também, que nos acompanhou no violão. E assim, na verdade, esse primeiro acampamento, a gente estava nesse ajuntamento, unindo propósitos, mas ainda não era RM 122. Isso. Não era RM. Tanto que depois do acampamento foi que aquela coisa que a gente tinha sonhado no retiro espiritual. Foi tão legal, pô. E a gente disse, por que a gente já não junta essa equipe e une propósito, né? Eu acho que foi a partir desse acampamento que cada culto, acampamento, quem é de igreja sabe, acampamento de carnaval começa aquela coisa, todo mundo meio engessado, e no último dia está todo mundo sem voz e todo mundo pulando para qualquer dó que você colocar. Então, a gente saiu de lá radiante, esse primeiro acampamento, e o pastor George, que era pastor de juventude da igreja que a gente fazia parte, e ficou responsável por esse acampamento, que era de uma outra igreja, mas da igreja sede, da mesma denominação. Fez esse convite e a gente, rapaz, a base desse grupo, lógico que tinha pessoas da igreja sede que nos acompanhava, mas a base era da nossa igreja. E a gente sentia necessidade também que na nossa igreja não tinha uma equipe de louvor para a juventude. E a gente disse, caramba, a gente poderia unir esse nosso propósito com esse Ministério da Juventude, por que não? Até porque necessitava naquela época, para não sobrecarregar o Ministério de Louvor da igreja.
E a gente, caramba, por que não? E o Ministério RM122, na verdade, era o Ministério da Juventude da nossa igreja. Então, por que não unir o RM122 na nossa igreja, unir o propósito e a gente adquirir o nome, na verdade, é nessa intenção de carregar o nome da igreja, do Ministério da igreja. Sendo que o Senhor nos levou além, né? Isso. Nos levou além daquela comunidade. Local. E a gente não se desvinculou do nome porque a gente adquiriu essa propriedade, não Isso. se conformar com o mundo. Era propósito de todos os integrantes, a gente está nessa missão. E como foi a gente olhar para trás assim e ver como foi bonita a trajetória, sabe? Eu acho que a chegada dos integrantes também foi meio curioso, né? Uma história meio... Não. A forma que foi chegando, né? Eu acho que eu lembro como Anderson veio falar comigo, eu tinha... participava de uma célula, uma pessoa da igreja que eu fazia parte, era da Episcopal, né? Vou falar o nome aqui, ninguém tá todo mundo vendo, né? Mas essa pessoa era de uma célula da Episcopal e eu ia para essa célula, né? E lá encontrei Anderson, né? Aí, tipo, a gente tudo jovem e tal. Lindo, era lindo ele. Lindo. Não vale falar dessa, a gente precisa falar dessas coisas, meu cabelinho. É porque não tem como esquecer. É impossível. São cenas que não Inesquecíveis. inesquecíveis. Né? Mas essa chegada aí. Aí, tipo, eu lembro de Anderson vindo falar comigo, eu vou fazer, a gente tá montando um grupo, uma banda e tal, não sei o quê, e a gente tá precisando de um guitarrista e tal. Eu disse, cara, nem guitarra eu tenho. Aí, não, mas tem tudo lá, tá, vamos lá, vamos se juntar, né? E aí foi quando eu já tinha ido na igreja, já tinha visto os meninos Jonatas e Lucas já no Ministério de Louvor e tal, mas não tinha contato nenhum, e aí foi quando surgiu essa ponte, né, da gente se encontrar Na sexta-feira, lá em Jardim Atlântico, no estúdio de o Chico. Chico, Meu né? Deus! Lembro como se fosse hoje. Os ensaios eram às 10 da noite. Era os corujão, né? 10-1. E eu lembro que tipo, a expectativa era tão grande que a gente começava a se falar de tarde. Ó, fulano vai com ciclano. SMS, não tinha WhatsApp não, hein? Era o Expresso... Como é? Herbalife. Meu Deus, é isso mesmo. Eu ia com o meu carro da Herbalife, pegando todo mundo. Pegava todo mundo no carro só nessa época. Não, pra ter ideia, era um Fiesta. O primeiro Fiesta. O primeiro Fiesta, meu irmão. Novo, mas cabia todo mundo. Aí cabia os 7 no carro. Coração de mãe. Aquele E os teclado instrumentos. E os instrumentos, meu Deus, não sei como é que a gente andava 7 no carro instrumento. só. Eu andava feito doido. que meio que marcou, né, a trajetória foi justamente essa linha de músicas, né? Musicalidade. Isso que a gente estava falando no começo, isso sempre foi muito forte, né? Quando eu cheguei, eu disse, pô, os caras tocam músicas que a gente queria... que eu queria tocar na igreja e, tipo, não tinha condições, né? A gente tava começando a igreja pequena, começando ainda, não tinha nem todos os instrumentos e tal. Então, assim, foi um negócio. E algo interessante que o RM também fez muito na jornada foi abençoar as igrejas pequenas também, né? Foi, Porque, passou, tipo, né? na minha igreja não tinha guitarra. E a primeira guitarra que chegou lá para fazer parte do louvor foi a guitarra que deixaram comigo na RM. Então, assim, a gente começou a abençoar as igrejas, né? E aí, daí por diante, começou essa questão dos convites, né? Não sei quem pode falar melhor sobre essa... É algo assim... essa questão dos convites do RM, eu costumo dizer isso. Meio que é Deus quem faz. Porque você vê, numa época, em 2006, onde você não tinha rede social, você não tinha essa quantidade de contato que você tem hoje. Eu acho que os primeiros ainda surgiram por a gente ter feito o acampamento da igreja sede. E aí as demais igrejas começaram a convidar. E aí depois a gente começou a Sendo que andar. sempre que você toca em igreja, tem um visitante de outra igreja. Até hoje é assim. Né? Aí, meu amigo... Quando acaba o culto, por favor, me dá teu telefone. Aí a gente saía isso daquela é o igreja e ia pra viralizar outra. antigo, né? Né? Exatamente. Então, foi funcionando dentro desse formato. Então, mesmo que a gente fazia parte de ali uma parte da Episcopal, o Igor ainda não estava na Episcopal nessa época, mas assim, a gente, pela disponibilidade, então, normalmente, para a igreja, domingo à noite, precisava da gente, como o Ministério do Louvor da igreja que a gente fazia parte funcionava bem. Então, eu disse, vem cantar na minha igreja. E aí ia o Fiesta
E eu não esqueço nunca, às vezes, Igor não dava tempo de pegar Igor, Igor morava longe. Eu lembro Meu irmão, que- Igor ia com guitarra nas costas, com cubo, e no ônibus, assim, pegava Eu o lembro de ônibus muitas mesmo. das vezes, nem todos, né, na época, tinha carro. Não, ninguém tinha, Ninguém só que tinha carro, só eu era tinha só- carro. era só gente. Era eu verdade. tinha carro E mesmo. hoje, pela Eu me graça lembro, todo eu me mundo lembro quando Pra eu glória de pegava- Deus, todo mundo tem carro, até Bruno. A gente, Entendeu até, Bruno. Porque chegou Ele chegou depois. depois, já pegou Foi a chegando, foi abençoando. Bruno é lá na frente, o episódio lá na frente ainda. Então, eu me lembro quando eu ia com os demais, né, os que vieram, né, o Igor, o Diego, que a gente pegava um ônibus. Paulista Rio Doce. Paulista do Céu, é isso mesmo. Meu Quando a gente irmão vinha ficava... tocar na Pernambucana, né? Na Exato. segunda super, eu e Igor pegava um ônibus vazio, escolhia o lugar, né? Porque todo mundo tava voltando. Então a gente, com o nosso peso, né, Instrumento. com todos aquela coisa que a gente fazia com um brilho nos olhos, né? Com Muito disposição. jovem, né? não tinha dia, não tinha hora, não. Nem lugar. Às vezes a gente... Teve época de a gente fazer culto de tarde, culto de noite, fazia culto sábado à tarde numa igreja, sábado à noite em outra igreja. Teve umas vezes, tinha antigamente, hoje não tem muito mais. Rapaz, eu lembro que eu estudava em Carpina. Sim. E saía de Carpina para vir para o ensaio à noite, 10h01, para voltar no outro dia que tinha colégio, na sexta-feira. Nosso ensaio era na quinta, se isso, não me engano. isso, no geral, em resumo, né, era Disponibilidade, a vontade, disponibilidade né? e a vontade de todos que tinham o mesmo propósito. Ninguém reclamava, poxa, tarde, da noite. Não, vamos ensaio. Não tinha objeção, não tinha questionamento. A gente, claro, tinha nossas dificuldades de deslocamento, né, o Liseu, né? Todo mundo novo. A hora de pagar o estudo. A hora de pagar o estudo, quem chorava era eu. Ninguém comia nada. A gente porque fechava. comia Eu lembro que ou a gente pagava o estudo. fechava. A gente fechava o estúdio por mês. Era. Para poder ficar mais barato, fechava o estúdio por mês e dividia, né? Todo mundo dividia para, acho que dava naquela época, R$15 para cada um, R$10 para cada um, para poder fechar o estúdio. E algo muito importante, e eu dizia isso até num dos ensaios do RM, agora há pouco já. Eu dizia, bicho, a gente ia para o estúdio, passava 3 horas no estúdio, mas ali a gente não só ia para tocar, ali a gente lia a Bíblia, ali eu lembro da gente botar o CD e ficava todo mundo de joelho, os 7 ali, né? Os 7 de joelho, chorando, buscando a presença de Deus, e o CD tocando na época. E a gente não importava, passava meia hora, tá pagando, mas pagando para estar junto ali, buscando. Depois, quando a gente pegava os instrumentos, era Só faltava meia o hora. Mas céu. E a gente, assim, sempre nunca foi de pegar a música. Isso pegar a música do jeito que ela é. Não, vamos pegar aqui essa música sei lá, de toque no altar aqui desse jeito. Não, vamos fazer mais uma gracinha. Vamos dar mais um break, vamos dar mais um detalhe, vamos dar mais cara, uma né? a A nossa nossa cara. Dá uma pitadinha. Então, quando isso acontecia e isso foi fluindo muito bem, Igor não era dessa mesma base do Ministério do Louvor, mas encaixou perfeitamente. E a gente funcionava, a gente começou a se olhar e os arranjos começavam, era muito legal essa fase de ensaio, essa fase de busca. Eu lembro de muitas vezes a gente passar muito tempo até compartilhando coisas da vida, né? Eu acho que isso era importante. Eu lembro que a gente sentava e tipo tinha dificuldade de gente desempregado, né? E que a gente não sabia como ia pagar o estudo no fim do mês, aí o cara já começava a compartilhar. Às vezes era o dia de pagar, a gente já começava, bicho, tá difícil, estou com minha família, né? Tinha os mais velhos, que são os que nem participam hoje conosco mais, que Já tinha era aqueles filho, que né? estavam dando lição de moral. Tava pra nos gente. ensinando o que a gente tá vivendo hoje, né? A gente do futuro visitando, né? Exatamente. É o Os caras diziam, metaverso. um dia vocês vão ter filho. quando vocês tiverem filho, vocês vão entender. E a gente... Vocês vão entender. Não, Felipe, meu filho, a gente lhe ama. Hoje a gente entende, né? Ele entende, Felipe. Mas assim, era algo assim que isso também ajudou até no crescimento do grupo, né? Que foi justamente isso. Às vezes a gente ia tocar, não podia nem Felipe nem Cleito. Aí quem é que vai fazer teclado? Aí eu acho que veio Gilberto. Só fazer. Às vezes Jonatas ia fazer quando não tinha. E aí isso foi tomando uma proporção devido aos convites, né? E já teve convite vezes a a gente gente dividir. Lucas agora. ia para um lado cantar, Jonatas ia para o outro, e duas bandas totalmente diferentes para um lado. Por quê? Porque outras A pessoas gente também... tinha 2 bateristas, chegou o Diego, foi dobrando. Foi porque tudo não dobrando tinha, para poder cumprir a agenda. E cumprir a agenda, que o não dá. interessante, algo que a gente até conversava, é que eram pessoas que tinham o mesmo propósito, sabe? Que estavam ali por gostar do repertório, pela amizade, pelo compartilhar, né? Isso. Então, assim, às vezes as pessoas me perguntam, pô, bicho, por que
tu tem que ter um ministério na igreja, né? Eu tive uma fase que tive que me ausentar do RM por conta do ministério local, né? Da igreja local, tava precisando me dedicar mais. E assim, pô, tu me perguntava, por que tu tem que... Tu se dedica para algo externo, né? Mesmo tendo tanta demanda dentro da igreja, precisando de você dentro da igreja. Mas é porque, tipo, era a essência dali. Ali é onde eu estava compartilhando da minha vida, onde estava orando e tal. E, assim, outras coisas, Bruno gosta muito de falar disso, outras coisas foram frutos disso. Tá? Tipo, meu primeiro emprego foi através de contato dentro da RM, né? E a gente ia se ajudando. E assim, a gente cresceu junto, mesmo sendo pessoas de igrejas diferentes, que se encontravam ali semanalmente. Sempre. Às vezes demorava a se encontrar. Né? Eu entendo que a gente saía com o RM, adquiria conhecimento, experiência de vida, né? E a gente voltava para a igreja, para as igrejas locais, né? No caso o Igor, e trazia o conhecimento dele para lá. Para dentro. Eu lembro e que vice-versa. Eu acredito que é uma troca, né? E até as igrejas locais também foram abençoadas, né? Porque, tipo, eu lembro que lá na igreja, quando chegou a bateria da igreja, a gente comprou uma bateria legal, aí eu chamei antes vem pra cá, afinar a bateria, não sei o quê. Aí antes passou um tempo ajudando, depois o Jonas passou um tempo ajudando lá. E detalhe, furei o caixa, a pedra do caixa. Então, assim, tinha essa troca, tá? E a gente sempre acreditava nesse lance do RM ser algo que abençoavam as igrejas. Eu lembro de uma igreja que a gente tocava. Essa vai ser a história. A gente tocava naquela igreja lá em cima, na Coab. Da Coab. Cara, a gente chegou na igreja, a igreja não tinha um som legal. Não tinha som. A gente levava tudo e a gente já estava já numa pegada de estar tocando em lugares melhores. Bem melhores, né? Mas assim, era uma igreja que abençoava a gente, tanto de forma financeira, porque a gente não tinha passagem, não sei o quê. E também de forma espiritual. Puxa, uma igreja que orou muito pelo ministério, uma igreja que abençoou. Lembro, pastor que Luciano, pastor. Eu acho que era Luciano. Né? Então, cara, aquela ali foi um ministério que abençoou muito a vida da gente. Verdade, e a gente, quantas vezes a gente sentava para conversar, às vezes de madrugada assim, dormia na casa de Jonathan, tá? Meu irmão, vai chegar um dia que a gente vai abençoar a igreja, assim, deixar os instrumentos. Que Deus dê condições a gente pra gente chegar lá e abençoar. Sonhava com vai isso. tocar, deixa já o instrumento já lá. Deixa aí, não é tarde para se sonhar. Tem tempo ainda, tem tempo, né? Sobre a questão que Igor falou aí, né, dos instrumentos e tudo mais, é interessante que a gente ia para os lugares, né, levava os nossos instrumentos, né, aquilo que a gente tinha de melhor, mas chegou um momento também que a gente era convidado para casamentos, né? Casamentos, bodas de prata, né? Enfim. 15 anos. 15 anos. E ajudava bastante financeiramente tudo aquilo que a gente queria, né? Propor, assim, na qualidade de instrumento para a gente, né? Claro, tem uns que trabalhava e se esforçavam, né? Mas sempre agregava, né? Tudo isso. Então, quando a gente abençoava, Deus cuidava, né? Da nossa vida pessoal, da vida do ministério, né? Como o Jonatas falou, todo mundo que passou e que ainda eu creio que virá com o RM, né? Porque essa é a nossa geração, né? Se for a vontade de Deus, os nossos filhos, né? Amigos de nossos filhos. Amém. Né? É importante até falar nessa mudança, né? Porque a gente começou com uma base, aí depois o Igor entrou, agregou bastante, e vieram as novas pessoas. E novas pessoas vão chegar. As novas pessoas, o Antônio, fala aí, Jonathan. Vê Antônio. Eu tive Diego Calazans, tive Diego Lotte, teve tanta gente, se eu for lembrar de todo mundo. Né? O Hudson. Como esquecer do Panda? O Panda foi Giba, não tem direto como. Da Inglaterra. De jeito nenhum, direto da Inglaterra, o Panda tá lá. Mas assim, Cezinha, Ivan, hoje, cara, Ivan, meu Deus do céu. Bruno. Eu falei. Né? É porque tu entrou e ficou. Tu entrasse e ficasse até não, hoje. Eu acho que a gente ia começar a falar de tanto o Giba quanto o Bruno quando a gente vai falar do acidente. Exatamente. Que eu acho que a gente falar do acidente e não falar desses caras, acho que aí o RM tomou uma nova proposta. Aí onde que começa de fato o propósito de Deus, né? Que é maior que o nosso. Vamos unir o pessoal, mas o que tem mais na frente precisa de mudanças, de sofrer certas situações. O acidente é algo impressionante. Assim, eu não queria que a gente falasse de novo o carro que bateu, pronto. Mas a grande chave do RM, que para minha vida, é que quando você ministerial e para a vida de como pessoa,
Quem são seus amigos? Quando você está numa cama, deitado, num hospital, internado, tudo que você espera é alguém para te visitar, pô. Quando o porta batido, quem é que vai visitar? Não, fulano vai vir. E aquela pessoa não foi te ver. O telefone... Tem gente que a gente nunca Fulano imaginava vai. e foi visitar. Sabe, dia do meu aniversário, a produção está dizendo aqui, eu tenho que contar o acidente. Vamos embora. A produção mandou aqui, vamos contar. 4 de novembro de 2010, estava eu saindo do seminário onde eu estudava com o Bruno, mas nesse Bruno faltou, nesse dia Bruno faltou. Ele não foi para a aula nesse dia. No dia do meu aniversário, a gente gaseou a aula nesse dia. A gente, na hora que eu estou indo para casa, por volta das 10 da noite, este que aqui do meu lado esquerdo me liga e diz... Inimigo do posto. Inimigo do posto? E Inimigo olha do que posto. naquela época era 2,60. 2,60. Imagine hoje. Mas tava na reserva, dava pra chegar. Tava da no reserva, dá pra chegar, né? Aí me liga e diz, acabou a gasolina ali depois do Tacaruna. Quem é de Recife... Aprendiz de Pernambuco, sabe. marinheiro. Aprendiz de marinheiro, Sim, depois sim. do shopping do Tacaruna. Em direção a Recife, Olinda. E ali, na hora que a gente tava botando combustível no carro dele, vem um abençoado, irresponsável, corta o ônibus, bate no meu carro passa por cima de mim e de Lucas. Lucas fica embaixo do carro, cara toda deformada, costa queimada e todo o corpo, a parte de trás do corpo queimada. E eu tenho uma fratura exposta na perna e sou jogado pro outro lado. Grita, o pessoal começa a gritar, tem um morto debaixo do carro. E eu, meu Deus, será que meu irmão morreu? Aí o pessoal, Lucas grita, tô vivo, levanta o carro. Aí levanta o carro, traz Lucas para cá. E é toda aquela coisa do acidente, né? Muita gente chegando, muito motoqueiro, enfim, chama-se o SAMU. Foi rápido o SAMU, posso dizer, que, pô, eu saí da igreja, do seminário antes das 10, é tudo muito próximo, né? 10h15 eu me lembro que eu estava já estava no Esperança, já estava no Esperança de 10h12. Eu lembro muito bem que eu estava com o negócio do hospital, a pulseira do hospital, 10h12 já estava lá. Então, o atendimento foi rápido, né? Tanto o acidente, o atendimento foi rápido. E aí, quando depois que você está vivendo o Lucas ficou muito, muito mais machucado visivelmente do que eu naquele dia, mas graças a Deus ele conseguiu alta no mesmo dia, voltou para casa. E eu fiquei internado ainda 15 dias. E nesse processo, em casa, tudo que você espera é alguém para te visitar. E quem são os seus amigos não vão. Que você achava que eram seus amigos. E esses amigos não chegam lá. Não E você, chegam. meu irmão, cadê fulana? Cadê fulano? Sempre Teve teve comigo. comigo. E aí, o que acontece? RM tá junto, tá em peso. Os caras me visitam e visitam Lucas. E né? Você Você vê, é quando eu digo que Bruno chega, cara né? deu banho em mim, cara. Não, a gente Quando combinou. Você lembra disso? A gente combinou de não ir pros detalhes, né? Botou Então, Sem detalhes. Censurado. eu lembro que nesse lance do acidente, né? Um dia depois, na manhã do dia seguinte, aí eu recebo a ligação, né? De Camila falando. Né, Que também estava no acidente, também né? tava no acidente. Camila, Gabi, Também se tal. acidentou. Aí me ligando, os meninos se acidentaram, não sei o que. Aquele choque, né? Disse, como é que é a história do aniversário do cara? Do cara o ontem. Aniversário do cara. Presente Aí, de então, tá grego. bem, tá no hospital, tal. E aí, tipo, já fui me organizando, vendo o horário de visita, não sei o quê. Eu não gosto muito de hospital, mas, tipo, fui pra lá, né? E logo vejo antes que o Lucas já estava de alta e tal. E, assim, encontrar pessoas, né? Eu lembro que depois dessa fase do hospital, a gente ia pra casa deles. Todo em dia, Olinda, todo dia a gente tarde, tava pô. lá, largado do trabalho. Sabe que Ia pra todo dia, quando eu fui para casa, todo dia, Bruno, é isso que eu digo, Bruno começou nessa, assim, o link ficou muito forte A nessa intimidade fase. foi A intimidade foi criada muito forte, porque Igor já caminhava com a gente, e antes também, mas Bruno, a gente se conhecia ali do seminário, a gente morava em Olinda, a gente pegava o ônibus de Rio Doce todo dia junto, mas esse link foi muito forte, velho. Igor largava do trabalho, Diego largava do trabalho, Bruno largava do trabalho, e as duas meninas, Lisandra e Luciana, ia fazer culto lá em casa, a gente. A perna, Lucas com a cabeça O quarto rasgada. é enorme, né? Pra dizer o contrário. O quarto desse tamanho, os Mas apertamentos da vida. Cabia justamente todos Cabia aqueles todo que Deus queria, mundo, né? pô. Todo E mundo. a gente tava ali cantando junto ali, foi muito bom. E desse momento foram que vieram as canções, né? Acho que quando a gente começou a se reunir ali e veio toda essa experiência reflexiva, né? De Jonas quando estava ali na cama, né? do hospital, o Lucas quando estava debaixo do carro. E essas coisas que eles vinham compartilhando com a gente, isso foi virando música, né? Com a chegada de Giba, né? Ali pegando aquele lance do adesivo do carro, Adesivo. né? Nas mãos de Deus e criando a música e tal.
E, assim, foi algo muito... Eu lembro de do lado de fora disso tudo, mas eu vendo as coisas fluírem tão naturalmente, assim, as músicas... eu lembro que eu ia num dia e no outro dia o Gilberto tava lá, aí, saiu uma música. Aí no outro dia saiu outra música. E aí a gente começou a ensaiar. Eu lembro que a gente saiu nas mãos de Deus lá na igreja do Pai de Andas. E foi um negócio muito rápido, assim, da gente conseguir fechar o arranjo da música muito rápido. E olhem que, assim, a gente tinha algumas diferenças musicais. Isso, já nessa época começou. E, tipo, o negócio fechou, assim, de um jeito, caramba, velho, massa a música, vamos tocar, já vamos tocar no culto e tal. E aí eu lembro que no culto foi lá na igreja mesmo, não foi, Didi? Foi. O primeiro culto foi. Que foi depois que do eu fui. acidente, né? E que eu fui ainda... com a muleta, e cantou lá, tá. Então, assim, foi as coisas foram fluindo muito, muito legal, assim, depois desse acontecimento do acidente, que foi um marco, né? Acabou sendo um marco pro RM. Divisor de águas. E era coisa que a gente buscava, né? A gente tinha lance, cantava sempre música dos outros, sempre música dos outros, sempre música dos outros. Meu irmão, quando é que vai cantar coisa da gente? Véio? Como é que vai ser? A gente precisou parar um pouquinho. E a gente tentava, né? A gente tentava fazer. Tem uma música que tá na agulha, tá pronta desde aquela época, desde aquela época nunca vai sair. E aí, assim, né? Como todas as situações da vida, né, que a gente tinha, de todos os momentos bons e ruins, a gente também teve a questão das paradas, né? Isso. Porque a vida, a gente vai passando, vai ficando mais velho, né? Uns vai começando a casar, né? Trabalho, essas coisas. Então, assim, até esse lance do caminho, né? Que a gente está conversando, que a gente está fazendo. Que tipo, tudo tem a fase, né? A gente era jovem, a gente vivia algo muito intenso. Todo fim de semana a gente tocava. Todo fim de semana a gente estava em uma igreja diferente. E, tipo, as coisas começaram a ficar mais pesadas. Por quê? Porque a gente tinha que trabalhar, né? E aí o cansaço do trabalho. Né? O cansaço da faculdade. Eu lembro da época que o Lucas estudava pra caramba, assim. Cadê o Lucas? Na época do OAB, que eu parei no OAB, e parou tal, tudo. esperar. A energia da juventude já não tinha tanto. Já começou, não. Era canalizada. A responsabilidade chegando, vida, né? Enquanto era só Fazer escola, OAB, aí foi pra faculdade e já começou a... Foi uma alegria, né? O Lucas passou no OAB. Aí, eita, o carrinho vermelho. Eu não vermelho. Meu Mais irmão, um quando carro o pra carregar primeiro as carro coisas. para carregar as coisas, Só mais que um. aí veio o carro e sumiu. Que trabalhava pra pagar o carro. Cadê o carro? Tá usando por outra coisa. Viajando, trabalhando, viajando. Mas essa questão do carro é interessante, porque como foi uma observação que Bruno até falou em um momento com a gente. Ele disse, rapaz, eu também fui abençoado pelo RM, porque meu primeiro carro já estava no RM. E engraçado, quando a gente começou falando que a gente tinha aquele Fiesta, que era para todo mundo, buscar todo mundo e deixar Levar todo mundo em casa. até 2 horas da manhã chegar em casa. E hoje, a gente, pela graça de Deus, a gente vê que todo mundo no RM tem carro. Todo mundo tem. Deus Tá pagando, mas tem. Mais Tá do pagando banco a do banco, que da mas tá. gente. Mas É mais do vamos banco. nessa. todos, até os que passaram. E os passaram, que... Todos. E aí, eu acho que aí é onde a gente começa a chegar no propósito central, né? E aí foi quando a gente começou a amadurecer e a entender Que não era só o que é que de fato era o RM. Exato. Porque não era só música. Não é Então, só assim, eu acho que praticamente todo mundo hoje que está na RM teve seus momentos de pausas, né? Com certeza. Todos nós. De você da estar... ausência, né? ter que cuidar de alguma outra área da sua vida, de algum outro compromisso. E isso bem aceito por todos, né? Todo mundo entende como uma fase. Sem falar que hoje cada um é de uma denominação diferente. Então, Isso. cada um tem sua responsabilidade com a sua Com a comunidade, sua igreja. com sua família, com seus filhos, que hoje a maioria todos têm filhos também. Então, a gente entende essas pausas, né? Como um princípio de amadurecimento. Precisa ser tratada, né? São Como muitas caráter, fases, né? A RM teve muitas fases. Depois dessa fase que a gente vem as canções, a gente lança ali o nosso primeiro CD. E sim, tem umas coisas que a gente não pode esquecer. Por exemplo, viagens com RM 122. É cumprimento de Cumprimento sonho. de sonho, né? Ou seja, de propósito, que Deus já tinha eu acho que revelado não há esqueço muito. não, que um dia você vai andar de avião, essa coisa toda. E andar de avião. Aquele meme de Ana Paula Valadão. Eu amo Ana Paula Valadão.
E assim, você fica, e assim andar com banda no avião é muito bom. Pronto, cara. vamos lá. Agora assim, não pode falar do avião de Petrolina. Não, esquece. Não. Esquece esse. Pula esse. Não, a gente vai Vamos citar falar do outro. Essa Eu questão não sei falar, eu não estava, Porque então... andar de avião, beleza, mas a gente quase derruba um. Quase derruba o avião. A gente não quer falar sobre o meme, eu vou andar de avião. Não. Mas, Foi na assim, verdade, foi como foi legal. Eu creio que a gente estava ministrando, acho que para jovens, adolescentes. Não era RM, era como igreja, e falando para aqueles adolescentes. Veio uma irmã e ministrou isso na vida da gente, lembra? Exatamente. Ele disse, vocês, não vai ser nesse ministério, não vai ser dessa forma, mas um dia o Senhor ainda vai levar vocês para outros lugares, de avião, e isso vai cumprir na vida de vocês. Isso, eu acho que 2005... Eu acho que no Janga ainda, 2003, eu acho. 2003. Então, assim, se cumpriu isso na vida da gente através do RM, né? Então, eu não esqueço nunca, eu olhando pra Giba. Só faltou a mulher dizer, não coma bode. Né? Vou levar você. Não coma bode, pelo amor de Deus. Mas quando a gente foi, acho que a primeira viagem foi pra Fortaleza, meu irmão, a gente se olhava assim, meu irmão, tamo junto Deus tá aqui, foi cumprindo, muito foi legal. muito legal. Aquela ideia. E assim, quem vai pagar? A igreja lá não tinha condição de pagar. E eu disse, rapaz, a gente tava num acampamento de carnaval, a gente passou 8 anos, sei lá quantos anos, Isso. fazendo acampamento. E eu disse, eu vou falar com a igreja, uma igreja grande, a igreja episcopal aqui, carismática aqui dos Pinheiros. Eu disse, irmãos, a gente teve um convite, eu preciso de 14 passagens de avião. Aí, irmão, disse, eu dou 2, eu dou 3, eu dou 1. Assim, eu falei no culto e no mesma hora o culto, as pessoas fizeram e deram as passagens e a gente viajou, conseguiu ir, as 14 pessoas de avião. E a gente fomos para Fortaleza, fomos para Petrolina, fomos para Salvador. Foi bom. Salvador. Então, foi assim, um foi bocado. bênção, sabe? Liz, beijo, Liz. Lisandra, beijo, filha. Né? E Luciana também. E a pastora. E a pastora Elizabeth. Elizabeth, que nos Betinha, recebeu lá algumas Um vezes. detalhe que a gente deixou passar aqui, porque assim, fomos extremamente uma banda masculina. Sim. Até pouco tempo Até atrás. pouco tempo atrás. Porque é difícil. É difícil. Era difícil na corrida. A gente só ensaiava de madrugada, né? Um bando de macho. Como é que vai... Os pais de mulheres vão deixar? Ia deixar. né? ficar. Era um carro só. A gente vinha um em cima do outro na resenha. Não tinha bronca. Né? Mas assim, foi interessante. Eu não lembro da chegada das meninas. Foi através Na do época, Bruno, né? foi na época de Bruno, no seminário. Acho que ainda antes de Bruno entrar, eu fiquei, meu irmão, eu tenho que chamar a menina para cantar aqui. Aí a gente estudava todo mundo na mesma sala. E aí eu vi Luciano e Elisandra já faziam, entre uma aula e outra, faziam ali uns backzinhos juntos. Uns duetos juntos ali. Aí eu disse, rapaz, essas duas meninas têm que vir cantar com a gente. Disse, rapaz, eu tenho uma proposta para vocês, vir cantar com a gente. Foi assim que... Eu não canto muito bem, né? Mas quando essas meninas vieram, assim, a gente deu um salto musical. De qualidade musical e de repertório. A gente percebeu que sem as mulheres... Meu irmão, com as duas meninas, meu irmão, no instante a agenda bipocou, mas ainda assim... E o foi detalhe, muito bom. O detalhe também é que as meninas eram iguais a gente. Era iguais a gente. Tinham a mesma coisa, brincavam. Gostavam das mesmas músicas. A gente ia comer pizza, as meninas roubando sachê de ketchup, de mostarda, a gente ria. Então, assim... Até nisso Deus cuidou, né? De colocar pessoas realmente de fato... Foi uma época muito legal, assim, de convívio, né? E aí a gente pôde explorar algumas coisas. Porque eu lembro que a gente batia muita cabeça nisso. Né? Era 2 homens ministrando. Os meninos se atravessavam que só, né? E 2 homens jovens, né? Não sei o que, pula, não sei o que e tal. E aí as meninas chegaram, assim, dando uma abrilhantada na coisa, né? Da parte musical, da técnica, falando. Muito bom. Né? E aí... Estética também, né? Estética também, né? Pelo menos algum rosto bonito. Né? Pelo menos 2 rostos bonitos. Não pesquise no YouTube vídeos da gente antigamente. Você não vai achar. Graças a Deus. Não vai achar. E tudo fininho também. Mas assim, foi algo muito legal e toda essa questão também da gravação, né? Eu tava lembrando agora assim, da gravação primeira do CD. gravação começou do a gravar, CD. beleza, chegou as músicas. E pra gravar, meu irmão. E aí eu lembro que eu fui uma vez, quando eu conheci Gilberto, eu fui uma vez na casa de Gilberto, e ele gravava já, e eu fiquei ali meio abestalhado com aquilo ali. Eu disse, caramba, o cara tá gravando em casa. Como é que é isso? Como é que é isso e tal? E aí a gente começou, né, acho que depois disso eu fui atrás de comprar computador, essas coisas para aprender. E eu lembro de um acampamento que eu fui inventar de jogar a bola, quebrei o pé.
E aí foi meio um intensivão em casa, sabe? Fiquei no computador. E aí eu lembro que gravei uma música, acho que foi Teu Milagre em Mim, inclusive, acho que foi a primeira gravação que eu fiz, assim, meio... Né? E aí mostrei aos meninos. Bicho, é o que eu gravei. Os caras, bicho, tá bonzinho, vamos aprimorar e tal. Até a bateria, que eu ficava olhando assim, meu Deus do céu, como é Não, que eu aí foi vou depois. tocar isso? Como é que eu vou tocar isso? Não, aí foi depois. Então, assim, foi um processo de gravação que a gente começou a gravar as músicas, a registrar as músicas ali, e a gente passava, tipo assim, as madrugadas gravando. Era as madrugadas. Né? E não era em estúdio, era no quarto da casa de Anderson, era na sala de Gilberto lá. Na né? igreja Muitas lá. vezes. E Que Bruno fazia parte. na Iba, Na Iba, a gente na ia lá pra Iba. Então, assim, Na foi Ia um lá CD pra... A gente, nas mãos de Deus, a gente gravou com... Juntou um grupo de pessoas que a gente fez... A ideia era fazer ao vivo. Foi lá na IEL de Na IEL. Paulista. Alameda. Yeah. Na Alameda, Já, a gente na tava Alameda, lá. Alameda. Juntou ali foi na mãe, Iba. minha mãe, tio, vó, um monte de gente. Foi lá pra cantar a gente gravar. A ideia Dá de uma gravar nas mãos de Deus né? é a Uma ambiência de ao vivo, né? do ao Aquela- vivo. As muita experiências, gente, né? As As experiências. experiências. Mão de Deus nesse caminho foi Não, mas maravilhoso. as de frutos, né? Não só no frutos se referindo às pessoas, né, que levavam para si a música, a canção nas mãos de Deus, né? Como uma oração, né? Isso. Mas Deus já ainda nos levou além, ao ponto de chegarmos a uma rádio, né? Cara, a rádio é incrível. História da rádio. Não, Ó, história da a gente rádio- fez, Nossa, a gente rádio fez é- o CD, a gente fez o CD sem foda. capa na época. Aí, mais uma vez, a gente nunca procurou nenhuma rádio. Dá uma oportunidade à rádio. Não teve nada disso. Um dia meu telefone toca. Alô, é da nossa rádio. Eu disse, nossa rádio. Uma pessoa deixou um CD de vocês aqui, o CD é muito bom. Meu Deus. O CD é muito bom e a gente quer fazer. Quer ter uma conversa com vocês. Problemas técnicos, continua, não continua? Né? Porque Ah, eu continua, vou vamos enrolado embora. mesmo. Bruno, tá aqui. Vamos embora. E aí eu vou lá pra nossa rádio, vou com o Igor, a gente trabalhava junto, a gente vai pra lá pra nossa rádio, escuta e acaba de só tem uma possibilidade de um contrato pra fazer. Como é que a gente não tem dinheiro pra nada, como é que eu vou pagar um contrato numa rádio? E a gente e essa igreja episcopal, os irmãos são assim bastante abençoadores, eu não esqueço nunca disso. Mauro, e o irmão Mauro chegou e disse: irmão, acho que eu falei isso num culto. Irmão, Deus mandou uma oportunidade da gente ter um contrato com a rádio. O irmão chamou a gente no final do culto e disse: está aqui. Na época do cheque, não tinha ninguém pensava em Pix, nem cartão, nada. Ele deu os cheques aqui, os cheques em branco, está aqui, irmão. Os 5 cheques e leva e faz o que tem que ser feito. E a Deus forma como abençoou. chegou foi Né? É impressionante. Uma pessoa que mandou Uma o pessoa CD. que mandou o CD. Uma pessoa que mandou. Como é que pode uma que coisa pode? dessa? Aí foi pra lá o CD e a gente ficou na rádio um tempo. Daqui a pouco outra rádio, Rádio Evangélica, chama a gente pra fazer entrevista. Então já tá Entrevista. cantando a música TV, e a gente né? vai pra TV, lá. Parada. Aí TV, o Parada Evangélica, enfim. E outros... Tem algumas coisas. E tem umas complicadas. coisas... A culpa é minha. Não bota no YouTube. Tarde Legal RM122. Não Tá de legal, é... A gente tava lá Dia no da Tarde Legal. Consciência Cristã. Meu Deus do Meu céu. O que a Deus gente do foi céu. fazer ali? Volta. Vamos embora. Continua. Aí lá vai a gente pra rádio, pra TV. E aí com isso as agendas... Esqueceu de falar. Quando falar das mulheres de Tatiane, né? Tatiane ajudou muito a gente. Ela foi ali da... Um só de grato. palavras. Pai, Ela Vem gravou essa gravando, música. Quem gravou a canção Tem um Milagre em Mim. Volta pra... Tem o milagre. E, meu Deus do céu, foi bênção num tempo Se a gente maravilhoso for da tentar nossa colocar vida. aqui a lista, foi muita gente. Muita gente, muita gente que vem somar. Listar, porque, assim, cada pessoa deixou uma marca. Cada Isso. pessoa Contribuiu. contribuiu. Não pode deixar. com uma voz, Contribuiu com uma e voz. não mudou, né? A cara, né? Do E a RM, essência, né? Não só contribuiu, agregou, só... né? Exatamente. Manteve. Entendeu? Saiam aqui para só questão pessoal, entra outro E mantém a supriu. mesma linha. E vai mantendo a mesma linha. E assim, esse clima de amizade que a gente tem. As pessoas, como é que é esse negócio da RM? Assim, Continua, né? como é que vocês continuam? Como é que vocês conseguem? Nós somos amigos. Eu não sei como Deus irá fazer. Eu não tenho ideia. mas eu sei. Aí Deus vai fazendo, Deus vai Isso aí é fazendo e vai o melô cuidando. da fatura do cartão. Todo dia 5, dia 20 Não é se assim. preocupem. O RM é isso aqui, ó, amigos. É um Dizendo brincando tudo. com o outro, O é tempo um perturbando todo. com o outro, O mas tempo todo. vivendo com E- transparência, né, amor? Né? Com o outro. Vivemos esse momento com rádio. Depois desse tempo, aí eu venho me caso e os meninos vão se casando. Tem esse tempo de casamento, todo mundo vai. Filho. Depois vem os filhos. E aí a gente passa um tempo. O nome chique aí que a turma usa, um tempo sabático.
Não, e a gente, antes do período sabático, a gente teve esse culto de integração dos antigos e dos novos integrantes. Tivemos, né? na verdade- Tivemos na ISP. Tivemos cultos Foi aqui. de 11 anos. De 11 Já é. anos. O de 11 anos já foi a volta, né? A gente teve um uma período, parada, teve uma um parada. período sabático, e aí nós fizemos na época 4 canções, um CD com 4 canções, pequenininho, Um EP. e tínhamos mais 8 para fechar com 11, e aí não tinha mais tempo de fechar, foi casando, foi tendo filho, e a gente foi se envolvendo com as igrejas locais e foi deixando... Qual foi o intervalo? A gente começou a gravar, eu acho que foi em 2011. 2011. Né? 11, né? Gravar. Novembro de 2010 foi coisa. Começamos em 2011, a gente veio fazer... E terminou o CD, aquele CD completão foi 15, eu acho, ou 16. 15 ou 16, não foi? 15 ou 16 foi o de 11 que a gente terminou, que já foi bom, mais uma vez assim, Igor vendeu o teclado, eu vendi baixo, o outro vendeu para fechar o CD, assim, a gente nós nunca tivemos, eu lembro que a primeira guitarra que eu fui comprar, Igor disse, mas cara é doido, a gente não tinha nem intimidade. Eu peguei meus vales, eu trabalhava no interior e eu recebia vale transporte, eu recebia 2 vales, eu peguei o meu vale B do mês todinho, disse, vende o vale e compra, dá a entrada na guitarra. E um mês, eu digo, rapaz, não sei não, como é que vai ser o mês não, tinha uma Kombi do prefeitura, eu levava e eu comecei a andar na Kombi da saúde, que na época que vinha com os médicos, mas eu... Assim, o investimento, agora, tá vendo? 16 anos. Meu irmão, o investimento, eu né? nunca é um aprendizado. O prefeito também. Deus sabe que o prefeito não sabe mais disso. Eu ia de carona na Kombi da saúde e assim... Eu boto pra rir com as histórias. É porque isso era para Araçoiaba, né? Para Araçoiaba. Eu lembro, ainda eu boto pra rir da lugar. história. Não, a história que eu gosto de rir é que o Jonathan disse que quando ia tocar lá na igreja, que ele entrava na Kombi e quando entrava dentro da Kombi tem uma bexiga de uma vaca dentro da Kombi. Como é que pode pôr uma vaca dentro da Kombi pra subir galinha? É porque Araçoiaba era muita onda, né? Tinha um ônibus, tinha um ônibus que demorava muito, né, pra subir. Aí, era 3 horas de diferença, aí tinha as Kombis subindo. Certo dia, o cara que queria que a vaca entrasse junto, pô. Não vai dar não, pô. O cara, não, tira essa vaca daqui, pô. O cara, não, vai, bicho, dá pra ir, vamos. Combeiro, né, esse negócio, tira a vaca daí, pô. Daqui a pouco o outro vinha com a galinha, não, quer sair. Que era as Kombi que saíam de Garaçu para Araçoiaba. Meu irmão, era muita loucura, velho. A vaca, sai, tira essa vaca daí. Eu não esqueço nunca o cara querendo Isso botar só a vaca faz a na gente Kombi. entender que o propósito... Nada é fácil, né? pô. Não é nada fácil, mas era o propósito da gente. Era aquilo que a gente almejava. Cada um de nós vivemos uma dificuldade de abrir mão de alguma coisa, né? De passarmos por uma situação para que a gente pudesse entender que aquilo ali, só assim... né? Vale a pena. Só desse jeito. Assim, a gente não tinha tempo, não tinha dificuldade, não tinha distância. A disponibilidade que a gente tinha para fazer a obra, que todos nós tínhamos para fazer a obra, era impressionante. Veja, a gente tinha 20 e poucos anos, todos nós, e todos passamos meses, acho que anos, todo sábado numa igreja, todo sábado. Isso nos deu experiência também, e eu sempre fui... Quando eu era mais jovem, não era muito assim, não. Meu repertório é esse, eu vou cantar. E isso lhe dá a experiência de dizer, olha, como é que funciona um pouquinho a Assembleia de Deus, as igrejas mais pentecostais. Passou por isso. Então, igrejas mais sérias. Então, Deus foi nos dando a oportunidade de cantar em igrejas que eu não esqueço nunca. Teve igreja que a gente foi, eu lembro que eu fui até de blazer no domingo de noite cantar. E a minha irmã disse, quantos minutos vai durar a sua ministração? Se eu fosse, vai cantar. Não vai passar de 12, não. Eu disse, meu Deus do céu, 12 minutos. A música nas mãos de Deus, que lhe abençoe. Você canta a música e olhando no relógio. Como cultos que você... Não, e teve... de libertação, Na verdade, de coisa. a gente aprendeu a se moldar às denominações. Dentro das denominações. Não só as denominações, mas a situação estrutural, né? De cada igreja. De cada igreja. Eu lembro que a gente tinha um repertório básico que sempre dava certo em igrejas, vamos dizer, presbiteriana, batista, e rolava. E aí a gente já estava numa dinâmica, e de repente a gente tocou na sexta em um lugar, e no sábado a gente tocava em 2 locais. Um dos locais foi na igreja Renascer. Aí quando a gente colocou a primeira música, pessoal, segunda música... Esqueci aí mesmo, Aí esqueci desse dia lá. Pessoal, vamos mudar, vamos meter o Renascer Praise aqui. Quando a gente botou o Renascer Praise, a igreja mudou. Então, assim, você respeitar o ambiente, respeitar aquilo que as pessoas ouvem,
Isso trouxe essa mudança, né? Eu me refiro não somente a essa questão das pessoas, né? Mas a questão estrutural mesmo. Não, a igreja, né? Não, os instrumentos, né? Em si, assim, né? A gente olhava pelas condições, né? E a gente fazia. A gente sentava e... Claro. Até hoje. Eu acho que a gente vai viver... né? Qualquer igreja... Se a gente está disposto a gente vai. a ir para a igreja, levar a palavra de Deus, seja qual seja ela a igreja, né? A gente vai se deparar com uma igreja que tem um instrumento de qualidade, outros nem tanto, não porque não querem, né? Pela questão financeira mesmo, da difícil. coisa. Né? Mas a gente ia e fazia, a gente levava a palavra porque a gente se preocupava mais com aquilo que ia ser servir, né? passado, né? Eu lembro assim que a gente sempre não tinha tanto esse filtro, né? Embora às vezes a gente se cobrasse, né? Às vezes a gente se questionava, Jonas, bicho, vê mais ou menos assim qual a igreja que tu vai levar a gente. Porque, depois assim, de um tempo você começa... Por um maus bocados, né? Passou. Eu lembro de um que a gente tocou um lugar que acho que era um show ali. Era um show, uma casa de show. Foi em Bibiribe ali. Foi em Acho que foi em Bibiribe. Bibiribe. Se fosse, Bruno, Não deu meia música, o cara mandou descer porque não tinha nada a ver com o evento. Então, assim, aí eu lembro que a gente... Mandou com meia hora cara. isso aí. Jonathan, bicho, veio o lugar, né? Que tu vai chamar Jonathan, mas, bicho, como é que eu vou fazer esse filtro? Porque tinha agenda, a gente foi, chegou lá, um antes Mas era brega e o mesmo- depois era um forró. E a gente no meio. A gente Mesmo ficou- assim, O senhor usou, a né? gente tava com o coração no serviço, né? E lembrando que, tipo, a gente não tinha tempo ruim, né? Inclusive, a gente, na comunhão, que a gente gostava muito de se divertir também, né? É nítido. Mas a gente, às vezes, tirava até a diversão do momento. Que eu lembro uma vez, a gente foi tocar em Maranguape 2, esqueceu os pratos. Bruno vai rir disso. Aí tem uma bexiga, tem uns pratos que vinha na bateria. Chega, tava azul de velho que tava. E o som do prato era horrível. Domingo à noite. Aí eu, Era um shine, no né? meio da música, antes batendo no prato e a gente rindo. Então, assim, cara, é uma situação que talvez... Bronca pra mim, que eu tenho que rir e ministrar e rir, era horrível. Então, assim, tem situações que a gente, tipo... Poderia estar com a cara se fosse- fechada, né? Se fosse Decepcionado. olhar pelo material, a gente poderia estar decepcionado. Mas não, a gente tava ali rindo, tava fazendo É óbvio que a gente vai Como chegar... diz Cezinha, chega são na as igreja- melhores, né? Quando tem essa exatamente. regra. É óbvio que são a as gente melhores. chega nas igrejas e vê a situação, claro que a gente, né? Então a gente acaba meio que aprendendo a entender, né? Que tem algo bem maior do que tudo isso. Claro. Na verdade, é isso, né? Essa questão do caminho, né, que a gente Essa está tratando caminhada. hoje, é isso. No caminho você tem todas essas coisas, sabe? Às vezes a gente pensa que... Às vezes a gente é treinado para só olhar o ponto bom, né? A gente vai caminhar para uma estrada boa, vou trabalhar para ter um carro, para viver bem e tal. Mas, tipo, tem todo uma O questão caminho de às vezes é dificuldade. estreito, às vezes Hoje tem a um gente vai buraquinho viajar, aí. Eu quero chegar, sei lá, na Praia de Pipa. Mas tem um caminho ruim, tem uma parte da estrada que é ruim, sabe? Tem uma parte. E E eu você acho tem que ter esperança que vai melhorar. Exatamente. E isso é o que trouxe pra gente maturidade. De saber que vai ter tempo bom, vai ter tempo ruim, vai ter caminho bom, vai ter caminho dificultoso. Mas se a gente tiver focado no propósito, né, a gente vai chegar lá, a gente vai continuar com o coração naquilo. A gente não vai se perder no meio do caminho, como Isso. acontece em várias outras coisas, em várias outras áreas também. Não estou falando só na área musical. Mas se a gente esquece de onde a gente quer chegar, aí qualquer dificuldade no caminho vai tirar a gente, vai fazer a gente voltar. E essas dificuldades eram resolvidas simplesmente o quê? Acabou o culto, vamos nos reunir como família, né? As esposas, os filhos, e comer, que é o que a gente mais fazia, né? E faz, né? E faz, né? Na verdade. Eu acho Parece que que, tá até mais do que antes. Né? Alguns pontos que eu não posso esquecer de falar, assim, em 2016, quando a gente faz esse retorno e fazemos o culto aqui na Pernambucana, o culto dos 11 anos, e eu consegui juntar todo mundo. Todo mundo. Naquele culto, todo mundo. Felipe Batera, né, da Assembleia de Deus, hoje da Assembleia de Deus Ceará, ele veio, o cara cantou, tocou uma música, sabe? A gente conseguiu montar um repertório enorme, mas que todo mundo que fez parte do RM até aquela data conseguiu participar. Felipe, Cleiton. Todo mundo, Felipe, Cleiton, todo forma de mundo, honrar, todo né? mundo. Como errar? Sempre a gente tenta honrar. Tinha 4 todo tecladistas mundo. aqui: Felipe, Cleiton, Bruno e Giba. Aí você tinha
baterista, tinha Felipe, tinha Ivan, Diego Calazans, Anderson, eu tenho o André. Hoje eu tenho o André. E o interessante é que a gente tinha todo esse leque de músicos e muitas das vezes ninguém. E assim, e tinha dia que você não tem ninguém. E o incrível é o seguinte, às vezes Igor foi o último dos 7 que chegou, mas aí aquele arranjo que a gente montava ali, Igor tinha que passar pro novo tecladista que chegou. Ó, bicho, a gente faz assim. Ó, a guitarrista chegou, aí outro guitarrista, ó, bicho, essa música a gente faz assim. Aí E Igor era guitarrista que virou baixista. Guitarrista que virou baixista. E às vezes toca teclado. Que hoje toca teclado. Já tem culto que ele canta. Tem culto que ele canta, tudo. Maravilha. É o Fegali. Mas eu acho que o lance do caminho é isso, né? Você vai deixando, acho que aquela parábola da semente, né? Que você vai jogando pelo caminho, ela tem muito a ver com isso, com a estrada que a gente percorre, né? A gente, por muitos e muitos anos, a gente semeou em várias vidas, em várias comunidades, né? Algumas a gente colheu fruto, outras a gente colheu ingratidão. Acontece, faz parte, né? Mas, assim, faz parte disso, da coisa de você fazer, de você estar focado no seu objetivo, onde você quer chegar, sabe? Então, hoje, depois de toda essa trajetória que a gente tem, hoje a gente está com esse projeto, né, das músicas, né, do projeto Caminho, das músicas Voz Piano, né? E aí a gente tá tentando passar, né? Não que a gente tenha chegado, né? Como a fala de Paulo, não que a gente tenha alcançado. Mas a gente segue ainda olhando para frente. Assim, sem esquecer, no mesmo propósito, com a mesma alegria, com o mesmo objetivo. Sim, né? sim. Eu lembro de uma dessas paradas que a gente modificou um pouco. E não modificou. A gente focou em algumas coisas, como o cantil. Isso. Os livros, exatamente. né? Em 2016 a gente conseguiu, a gente começou em 2016, a gente decidiu, vamos abranger ainda mais a RM, então não só musicalmente. Não só música. Então, assim, missões sempre queimou no nosso coração, então vamos começar a abençoar. E como é que a gente quer abençoar missionários no sertão? Como é que a gente faz isso? A gente criou uma loja, né? Minha esposa, grande bênção na minha vida, né, do RM, cria esse nome Renovadas, a gente cria uma marca de roupa e todas as roupas que a gente criou naquele período, 2016, 2017, 2018 até 2019. Essas roupas, aquilo que a gente vendia, a gente mandava de oferta para esses missionários, sejam missionários na África, sejam missionários no sertão aqui. Então, fizemos esse braço. E, na época ainda das redes sociais, a gente cria os devocionários, onde todos os devocionais, todo dia a gente tinha devocional, criamos alguns vídeos de devocionais. E com um resumo nisso, aí o grande sonho, né? Um sonho, assim, muita gente tem esse sonho e Deus realizou nosso sonho. A gente conseguiu lançar um livro. Então a gente tem um livro de devocional, né? A ideia era a gente continuar, mas ainda estamos no caminho, né? Ainda tem outros livros que queimam no nosso coração, da gente poder lançar. E vamos caminhando. E continuamos. Essa continuação do caminho, né, da caminhada, né, vem com essa fase do caminho, né, que são essas releituras, né, de músicas que a gente está fazendo, né, nessa primeira parte do voz e piano. Né? Voz e piano com a releitura daquilo que a gente já tinha. Então, a gente pega dessas 11 canções, escolhi algumas dessas canções para fazer uma releitura de voz e piano. Vem Cezinha, né, que foi uma pessoa um grande músico e irmão, que está com a gente acho que uns 5 anos já, desde 2016, quando o Hudson vai para a Inglaterra. Então, Deus levanta Cezinha e vem para perto da gente, e eu sinto o desejo seguinte, como Anderson tem essa experiência musical muito grande, ele é formado no seminário, enfim. E aí eu sento com ele, pego essas músicas que estão formadas, que a gente tinha gravado, faço 6 canções, pego 6 canções de voz e piano, que é o início, é uma releitura daquilo que a gente já tinha feito, e aí vem algo bem simples, você vai estar ouvindo aí essas canções. São canções que aqui tinha muita guitarra, muito instrumento, mas aqui são canções nesse tempo pós-pandêmico. A minha ideia com o Anderson, com o Cezinha, foi exatamente fazer canções mais calmas, um arranjo mais calmo, mais reflexivos, e nesse caminho aí
de 2022, depois desse lançamento dessas canções, vai vir canções covers e novas canções da RM122 que a gente vai estar produzindo aí durante esse ano. Na pegada... Já na nossa pegada, com banda RM, completa, né? RM, Jovial, com muito né? vocal, muita banda. Enfim. Isso aí. E isso tudo no canal aqui, né? Do RM. A gente vai ter isso tudo disponibilizado aqui no canal. Perfeito. Né? Vai ter mais podcast da RM, né? Não sei, talvez. Talvez. Tem que ter. Se vocês quiserem, Tem depende muita como for. história pra contar. Tem muita né? história pra contar História, ainda. História tem, 16 Não, mas anos. não vale a pena. 16 dias. Mas vamos... e aí, o convite que a gente deixa, né, como ministério, é que você continue acompanhando, né, tudo que a gente tá produzindo, tá deixando pronto, tá ficando bonito. Né? Graças a Deus, Deus tem nos cercado de pessoas com muito talento, com muita criatividade. Né? Deus tem honrado isso na nossa vida. É aquele lance, tudo que a gente planta, a gente colhe. Né? Então, graças a Deus que plantamos boas sementes, bons frutos, né? E ao longo do hoje caminho. A gente tem colhido, né? E aí, né? A gente tem tido uma parceria muito legal com o pessoal da Igreja de Jonas, lá da PIB, né? Tiago, Roosevelt, os meninos lá ajudando. E assim, em breve vai sair esses vídeos dessa primeira parte do Projeto Caminho, Certo. né? Que são músicas em voz e piano, né? E também a gente já está, em paralelo, já produzindo a segunda parte, que é essa parte mais da nossa cara mesmo, com banda, né? E está sendo produzido, graças a Deus, assim, estamos saindo de uma fase normal da vida, né? Que Os filhos quando começam a crescer, crescendo, essas coisas. E assim, a gente continua aquelas pessoas que gostam de se divertir junto. Hoje com mais gente, que hoje tem, além de nós, homens, tem as esposas, namoradas e filhos. Né? E a gente continua, tem gente também caminhando junto com a gente. André foi uma das pessoas que a gente falou, né? Ivan e tal. Então, assim, são pessoas. Davidson, né? Então, são pessoas que continuam chegando, continuam sendo abençoando e sendo abençoados pela nossa vida, né? E a extensão, né? É uma família que vai crescendo mesmo. E aí, legal. É isso. A gente pede que você fique ligado, né, nas próximas notificações aí, se você não é inscrito no canal da RM e esse link chegou para você desse vídeo, que você se inscreva, né? As canções estão muito lindas, né? Os arranjos estão belíssimos. Perfeito. Então fica ligado, vai ter muito mais novidade e é isso, né? O caminho segue, né? E a gente vai continuar produzindo, fazendo bons conteúdos, porque a gente acredita nisso, né? No propósito que Deus nos chamou. E até onde Ele nos der força e nos der capacidade, né? E a gente vai estar aí cumprindo nosso chamado junto com essa galera todinha que Ele tem colocado do nosso lado. Perfeito. Agradecer a cada pastor nessa caminhada. Foram muitos pastores que a gente teve, desde George, né? O nosso primeiro ali, passando por Alcides e tantos outros. Nielson, enfim, Cimeia. Muitos pastores que nos ajudaram na caminhada. Meu pastor hoje, inicialmente. Isso aqui, a produção está mandando pergunta nova. Meu Deus, eu fico doidinho. Vamos embora. Agradecer a pastor Joel e agradecer a esses líderes que têm nos coberto de oração. Agradecer a essa família linda aí. Deus foi nos abençoando, né? As esposas, as namoradas, assim, vai chegando. Os filhos, né? Minha filha canta as músicas da RM, ela tem 5 anos, já canta as nossas músicas, eu fico bestinha quando eu vejo ela cantar. E, enfim, é só agradecer a Deus a oportunidade de vida, né? O Covid passou e a gente está aqui vivo, graças a Deus, e a gente pode continuar esse propósito. Pode aguardar, você que gosta do RM102 e você que está aqui assistindo esse podcast aí pela primeira vez, pode aguardar que tem coisa boa chegando, música. A gente procura fazer música de qualidade. A pergunta é o seguinte: cada um falar o que o RM para você, o que ele significa. O que o RM significa para mim, meu Deus, não, deixa vocês falarem, depois eu falo. Deixa eu fechar, é melhor. Vai, começa tu aí. Toda vez estão me marcando. Então, hoje é rápido, vamos lá. Então, jogo rápido, tá? Principalmente para antes aí, que eu gosto falar muito. Então, hoje o RM para mim é uma família, né? São pessoas que me ajudam na minha caminhada, né? A gente tem a gente tem que ter esse apoio, sabe? Então, assim, são irmãos meus que fazem parte da minha vida desde o primeiro momento que a gente estava junto,
tivemos perrengue, né? Já andamos um pouco distante, já andamos um pouco mais juntos. Mas a RM é isso, é uma família que se sustenta, né? Que está ali em oração, na torcida, né? Para que tudo dê certo na vida, ajuda no que pode. Então, a RM hoje, para mim, é isso, é uma família. Né? Isso aí. Vai, Babu. Não, eu só pegando um gancho que o Igor falou, eu realmente, de fato, eu enxergo como família. E família é aquela pessoa, né, que a gente, cada um temos nossos defeitos, né, as nossas diferenças, acabam discutindo com outro aqui, mas é feito irmão, que está discutindo agora e depois está ali, né, já conversando, brincando, né, um ajustando o outro puxando a orelha do outro, porque existe a unidade e somente a família para propor isso, né? Isso. Eu enxergo como família, eu enxergo como um propósito mesmo de Deus, assim, como um grupo, né? É algo que eu nunca abri mão, né? Muitas das vezes, né, a gente acaba meio que desanimando, né? Isso aí vai dar, isso aí vai... Eu acho que passou na cabeça, inclusive até do Jonathan, né, que nos lidera, nos dá a força, né, nos orienta, né, que precisa ter. Então, é algo que realmente, de fato, a gente vai levar, e é o propósito de cada um, que eu creio, às próximas gerações, né? Se são nossos filhos, se são filhos de amigos, né? Enfim. Mas eu enxergo como família também, como um propósito de Deus, assim, para libertação e salvação de muitas pessoas também. Amém. Mano. Fala, advogado. Não vou ser Advogado é fiel. Não vou ser tão prolixo quanto Anderson. Mas Isso é família, vai. vou usar aqui Família. uma técnica do Ctrl+C e Ctrl+V. Eu acho que RM é isso. RM é compromisso. RM é ministério. RM é chamado. RM é família. Não tem como a gente dizer que não é família. Aqueles que estão com a gente quando a gente mais precisa, quando a gente menos espera, eles estão lá ali com a gente. Não tem como a gente dizer que é família. E se a gente não tem como você conviver com 16 anos de um propósito e isso perpetuar. Quantos Sem ter dado banho, quantos né? casamentos, quantos filhos, quantos... Coisa horrorosa, como dizia Felipe, coisa horrorosa. Olha, é isso, sabe? Eu acho que os relacionamentos, eles são assim. Quem é casado sabe como é. Nem sempre é fácil. Muitas vezes é bem difícil mesmo. Você tá num relacionamento de casado. Imagine você se relacionar com outros 8, agregados. 12 integrantes e ainda mais agregados e tudo. Estar junto tem que ser família, tem que ser propósito, tem que estar alinhado com o ministério, aquilo que Deus fez. Senão não tinha um porquê. Eu acho que todo mundo já pensou em desistir. Seja pelas adversidades da vida, seja pelos confrontos de datas e compromissos. Eu acho que RM é isso. A gente é família. Não adianta. Perdeu Às pra vezes mim, viu? às vezes a gente está longe. Perdeu. Às vezes a gente está longe, mas a gente sabe que o amigo está lá. Mesmo acabar sendo feio assim. Eu me sinto muito agraciado por Deus, por ter... Quem me conhece de muitos anos sabe, eu sempre fugi de liderança, mas a liderança sempre me perseguiu. E ser líder, às vezes, eu tenho muita dificuldade de dizer não, eu tenho muita dificuldade de dizer, olha, agora não, agora sim. Mas Deus me deu amigos mais chegados que irmãos, né? A gente passou por fase, tentaram nos destruir, tentaram nos separar, meu Deus! Mas aquilo que nos une é inacreditável. Eu acho que é Cristo. Não tem nada que nos separe. Deus nos juntou, e eu não tenho a menor dúvida disso. E é uma grande família. RM 122 tem a capacidade de agregar aqueles que chegam, né? Acho que eu falei o nome dele aqui, Davidson, acho que foi o último dessa nova levada. Acho que Andrezinho veio e depois foi que veio Davidson. E assim, o cara que tá... A gente não tem tempo, né, para ensaiar com todo mundo hoje. Aí, Davidson, quando a gente posta um ensaio, uma foto, ele vê alguma coisa assim parecida. Ele iniciou a nova leva de ensaios, que são os ensaios
a distância, né? O home ensaio. Porque a gente ensaiava, gravava e mandava pra ele. Foi mesmo, exatamente. Aí ele gravava a guitarra e mandava pra gente perguntando se tava bom. Exatamente. E assim, a disponibilidade, mesmo ali, ele é pai novo, agora, assim, o filho dele nasceu há pouco tempo, a filha dele nasceu há pouco tempo, mas ele tá, assim, sempre. E aí, Jonathan? E aí, como é que estão as coisas? E a agenda? A filha tá crescendo, vai passar essa fase. E ele está muito, muito empolgado. E essa oportunidade que Deus me dá de com a RM, trazer pessoas novas, vai também dando gás para a gente também continuar. Porque a gente tinha... Tem hora que a gente pensa em ir, você meu tem irmão. 20 anos, outra coisa você está chegando aos 40. 40, então aí vai cansando. Mas começa RM, para mim, é isso. É um Deixa presente que os de anos seguir os meus olhos. E dá gás, realmente. A turma nova E dá gás. RM 122 para mim todo mundo diz que é família, né? Para mim é presente de Deus, né? Eu trato todos eles como filhos, os amo, todos eles. Deus sabe disso, tanto que já passaram, quanto os que estão hoje e os que vão chegar. É assim que eu acredito. Para mim são como filhos para mim. Eu louvo a Deus, agradeço a Deus, principalmente a minha esposa Tainá, que é quem aguenta quando a gente marca ensaio, o menino chega atrasado. É quem me aguenta em casa. Quando meu irmão, a gente tinha marcado no último ensaio, numa última tarde, gravar 3 músicas, só consigo gravar uma. E ela disse, amor, é assim mesmo. E ela que está do meu lado, eu louvo a Deus pela vida dela, que me inspira sempre. Amor, vai, continua. Eu louvo a Deus pela vida dela, pela minha família, dos meus filhos e dessa grande família que é RM 122. Fica ligado, no caminho tem muita música nova boa chegando. Valeu demais. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau. Curta, compartilhe, comente, né? Esse negócio aí, né? Tem. Tchau. Obrigado por tudo. Tchau. Cheiro.